Sabe, e se o nosso maior problema hoje não for a falta de dados, mas na verdade o excesso deles? Parece contraintuitivo, né? Mas nesta análise a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos desafiar aquela ideia de que mais informação é sempre mais poder. O convite aqui é para a gente explorar uma mentalidade analítica totalmente nova. O foco? Deixar de ser só acumular dados e passar a ser como extrair sabedoria de verdade deles para tomar aquelas decisões que no fim do dia realmente fazem a diferença. Para começar, vamos falar de um problema que, olha, acho que todo mundo aqui conhece bem. Essa enxurrada de informação que não para. A gente vive na tal era do Big Data, certo? Mas a pergunta que fica é: será que isso realmente nos deixou mais bem informados? A resposta, para ser bem direto, é que não necessariamente. E olha, os números estão aí para provar. Se liga nesse número que está na tela. Uma pesquisa mostrou que para 78% das pessoas, essa avalanche de informação que a gente recebe todo dia não está ajudando. Pelo contrário, está atrapalhando o trabalho. É muita coisa. E olha, essa sensação de estar se afogando em informação não é algo isolado, viu? O mesmo estudo mostrou que 86% das pessoas já se sentiram assim, literalmente incapacitadas por causa da sobrecarga. É um baita paradoxo, né? A gente tem mais acesso à informação do que nunca na história, mas a gente se sente menos capaz de agir. Sabe, tem uma frase do Ricardo Capra, do Capra Institute, que resume isso de um jeito genial. Ele diz que ter um monte de dados não garante que a gente tenha Big Data de verdade. E é isso. O Big Data real não é só sobre volume, é sobre ter clareza, ter um propósito. O problema, então, não é a falta de dados, é a falta de uma bússola para a gente conseguir navegar nesse oceano de informação. Beleza, então se acumular mais e mais dados não é a resposta, qual é? Bom, o material que a gente está analisando aqui propõe uma virada de chave, sabe? Uma mudança fundamental na nossa abordagem. É uma verdadeira mudança de paradigma. A tese central é que a solução não é, acredite, tecnológica, ela é filosófica. A gente não precisa de mais um software, de mais um aplicativo. O que a gente precisa é de uma nova mentalidade, uma cultura analítica que começa bem aí, na forma como a gente pensa. E isso leva a gente para um ponto que é simplesmente crucial. A ferramenta de análise mais poderosa que existe não é um supercomputador, é a mente humana. O nosso grande desafio, então, é treinar o nosso intelecto para fazer as perguntas certas. E, claro, para conseguir dar sentido às respostas que a gente encontra. Legal, mas como essa filosofia toda se transforma em algo prático? Bom, é em lugares como o Capra Institute que isso acontece. É lá que essa nova cultura analítica é desenvolvida, é testada, é aplicada, tudo para ajudar empresas e pessoas a transformar aquele mar de dados em clareza de verdade. E o interessante é que essa nova forma de pensar não serve só para indivíduos. Ela acaba levando a um modelo totalmente novo e, olha, muito poderoso para as organizações. Um conceito que eles chamam de democracia analítica. A definição é super clara e poderosa. A ideia é quebrar aquelas caixinhas, aqueles silos de dados, sabe? E capacitar mais gente com a informação certa para que todo mundo possa tomar decisões melhores, em conjunto. O poder deixa de ficar concentrado lá no departamento de Data Science e passa a ser distribuído pela empresa toda. E o pessoal que desenvolveu essa ideia deixa bem claro, viu? Isso aqui não é só uma opção interessante. É o futuro. É uma evolução que se tornou necessária para qualquer empresa que não quer só sobreviver, mas quer prosperar nesse mundo que está cada vez mais complexo. É só olhar essa imagem para entender a palavra-chave é colaboração. A análise de dados deixa de ser aquela tarefa de um especialista isolado, sabe? E vira um processo coletivo, onde as equipes discutem, trocam ideias e constroem juntas um entendimento em comum. Certo, mas como é que uma empresa sai dessa ideia e chega em resultado de verdade, em algo concreto? O caminho, segundo o que a gente está vendo aqui, começa não com os dados, mas sim com as perguntas certas. E aqui está o pulo do gato. Uma análise de dados realmente boa não começa nos dados, ela começa na pergunta. É uma pergunta de negócio, bem formulada, que vai guiar o processo inteiro. Porque, pensa bem, uma pergunta vaga só vai levar a uma resposta inútil, não importa se você tem um caminhão de dados. Então, na prática, o caminho tem 3 passos. Primeiro, refinar a pergunta de negócio, deixar ela afiada. Segundo, usar essa pergunta para definir um foco bem claro. E terceiro, criar rotinas, processos para encontrar e testar as soluções para os problemas que apareceram. É um ciclo, sabe, que nunca para, de aprendizado e melhoria contínua.
E para dar um suporte para esse processo, surgem ferramentas como essa sala de controle de missão. Mas olha, o objetivo aqui não é só impressionar com um monte de tela. A ideia é tornar aquela informação super complexa em algo visível, acessível, para que as equipes consigam encontrar as respostas de um jeito colaborativo. E tudo isso nos leva, claro, a olhar para o futuro. E a fazer umas perguntas bem desafiadoras sobre para onde toda essa inteligência está levando a gente. Aqui a gente reforça um ponto que é central em toda essa nossa análise. A tecnologia, por si só, não resolve problema nenhum. Ela é uma ferramenta, sim, uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas não é uma varinha de condão. Ela precisa ser alimentada com dados e, o mais importante de tudo, ser guiada pela inteligência humana, que é quem sabe o que perguntar. Mas a questão é, até onde essa interação entre a mente humana e a máquina pode ir? O material nos deixa com uma ideia que é no mínimo provocadora. A possibilidade de que a inteligência artificial lá na frente consiga ler a mente humana. Isso força a gente a encarar as implicações mais profundas de todo esse avanço tecnológico. E é isso que nos traz a reflexão final. Conforme a nossa capacidade de analisar dados vai se tornando quase ilimitada, a pergunta mais importante muda. Deixa de ser o que a gente pode fazer e passa a ser o que a gente deveria fazer. Essa fronteira, sabe, entre o que é útil e o que é invasão, esse é o grande desafio da nossa era. A pergunta que fica é onde é que a gente traça essa linha?